Homens, o segundo episódio de ReZero foi ao ar e ele está maravilhoso! Já pode gozar? Diferente de certos animes por aí. Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar, tá tudo errado! ReZero tem bastante sorte do estúdio estar com uma boa direção. Porque na segunda temporada, meu Deus do céu, ainda incrivelmente a segunda temporada consegue ser superior a muitos outros animes. Só que essa terceira temporada aqui tá supimpa. Eu tinha reclamado no primeiro episódio de que a animação estava um pouco a desejar no finalzinho. Só que nesse segundo episódio a animação foi boa do começo ao fim. Inclusive eu tô mais esperançoso agora para esse arco, sendo que ele é focado completamente em lutas, e pelo que eu tô vendo, nesse ponto específico eles não vão desapontar. Eu adorei bastante de como eles estão tratando a Sirius, tá dando um pouco mais de peso do que ela tinha, pelo menos quando eu li. Se bem que, para ser honesto com vocês, eu acho que no anime ele aperfeiçoa tudo, não tem jeito. A dublagem, o tom de voz, os acontecimentos, e de certa forma a brutalidade que tá trazendo nesses últimos episódios aqui tá sensacional. Pô, aquela primeira morte do Subaru sendo basicamente enforcado com correntes pontiagudas 2 vezes, pô, simplesmente mostra que ReZero está de volta com tudo. Meus parabéns. O tempo vai passando e aí não tem jeito, né? É o que eu tô falando pra vocês, homens. Embora eu reclame, a gente tem que reclamar pra poder melhorar. É assim que o mundo roda. Então tá tudo bem. É como eu tô falando pra vocês. Pra mim, ReZero sempre foi um ótimo anime. Só tem algumas coisas que me entristeceram com o passar do tempo com a escrita do Tappei, mas tirando isso aí, o anime por consequência tá muito bem desenvolvido. Tem cortes muito importantes que ainda acabam acontecendo, mas isso tudo bem. Basicamente você não perde nada porque, de certa forma, os interludes eles ligam as coisas. E se vocês quiserem consumir conteúdo extra, vocês podem simplesmente pesquisar. O ReZero tem uma comunidade, principalmente no Reddit, que ajuda muito e dá informações do que você precisa. Então não é tão difícil não de suprir essa necessidade de colocar as coisas aos pontos interligados. Mas deixa eu dar uma passada rápida aqui em tudo isso que aconteceu. A primeira tentativa do Subaru, não vou mentir pra vocês, eu ainda achei burra, porque a segunda temporada, é o que eu tô falando pra vocês, valorize a sua vida, menino. E ele continua querendo resolver as coisas sozinhas. Às vezes eu penso, o personagem não aprendeu nada, mas tudo bem. Isso eu vou considerar porque faz mais um ano ele deve estar confiante que as suas habilidades novas vão ser úteis, e ele acabou não conseguindo usar porque foi pego de surpresa. É o que eu tô falando pra vocês, na maior parte das vezes, realmente as habilidades que ele aprendeu vão ser meio que jogadas para escanteio, ou simplesmente não vão ter necessidade de serem colocadas. Até porque os personagens estão no nível acima do normal, e o nosso personagem é apenas uma pessoa comum, com um chicote e umas habilidades de parkour. Nem as mãos ocultas ele usa direito. Então, sinceramente, é o que acontece quando ele decide fazer as coisas sem poder realizar nada por conta própria. Na segunda tentativa, ele já foi mais esperto. Ele chamou a ajuda do Reinhard, o que é o certo. Eu faria o mesmo se fosse o caso. Só que assim, eu não sei se aí que na hora da lavagem cerebral apagou algumas coisas, porque a primeira morte que ele teve foi com a cabecinha esmagnada, devido ao que a Sirius fez, então assim, já dá pra perceber que ela pode refletir o dano. Mas é como eu tô falando pra vocês, eu imagino que devido à lavagem cerebral ele pode ter ignorado esse fato ou simplesmente esquecido, até porque ele parece muito confuso depois que ele volta desse estado. Então por isso eu considero que é só confusão mental. Então não considero como se ele só tivesse simplesmente esquecido dos efeitos do poder e extensão da Sirius. E novamente, a Sirius como personagem tá bem colocada aqui. Eu acho que as intenções dela, pelo menos a dubladora, consegue transparecer muito bem. Ela dá sim um ar de medo. A loucura dela parece meio lógica. Por que eu falo meio lógica? Porque Petegueus, em comparação de loucura, ele parecia só uma pessoa que não tinha nada a perder. A Sirius, ela é o tipo de pessoa obsessiva que transparece como calma. Só que ela consegue ser ainda mais intensa do que o próprio Petegueusky. E Petegueusky até queria que eu tô falando pra vocês, até má, faz as coisas e pá. Mas ele em si consegue focar no seu objetivo, que é no caso a bruxa. Já Sirius, ela meio que muda completamente seus planos às vezes e de acordo com o que tá necessitando ocorrer naquele momento. Tanto é que muitas vezes os acontecimentos que o Subaru fez, ela fez mais cedo, ou então ela tomou conta por fazer de forma diferente e não seguir totalmente o que ela havia planejado, né? É comum, é o que eu tô falando pra vocês. Ela parece mais calma em comparação à loucura com o Petegueusky, mas ela consegue ser mais intensa do que ele. Então gostei desse sobreponto da personagem. Subaru ainda, contudo, continua tendo aquelas mortes mais cruéis, que eu gosto bastante, não porque ele sofre, embora ainda assim eu goste disso, mas é mais porque mostra que o anime tá comprometido agora não censura tanto quanto ele censurava nas outras temporadas, que é muito bom. Pega ele, Jack, o Jack aí, ó, pega o Jack, pega, junta, bora todo mundo batendo no Jack. É uma forma mais fácil também de conectar a dor do personagem. E também eu gostei da Emilia, incrivelmente eu gostei da Emilia nesse episódio. Eu acho que ela tá mais natural. Nas outras temporadas eu sentia que ela estava sendo um pouquinho segurada no freio,
como se tivessem nerfando um pouquinho assim a personalidade dela pra poder focar no Subaru e nos problemas que ele tá tendo e deixando a Emília mais de escanteio mesmo, como tipo uma pessoa que precisa ser salva. Agora ela tá lidando melhor com o recebimento do tal amor que ele esclareceu pra ela, ela tá entendendo melhor esse sentimento e está usando isso como uma medalha, algo como de se orgulhar. Então que bom, pelo menos aqui tem um pouco mais de desenvolvimento. Embora eu falo pra vocês que eu acho que o desenvolvimento da Emília com o Subaru é um pouco tanto fraco, mas porque eu acho que o Taperi não consegue transparecer essa mudança de personalidade que ele disse que a Emília iria ter com o passar do tempo. Mas é o que eu tô falando, é ponto de vista e base de opinião. Só acho que o Taperi não sabe muito bem trabalhar com mudanças repentinas de personalidade e às vezes é muito rushado, mas é coisa da escrita, o vício de escrita do autor. Uma coisa interessante que eu achei engraçado, o Reinhard dando uma solada na Sif, o pé dele esticando de forma não natural, achei maravilhoso. E ele mostrando que ele só não é Jesus na Terra porque ele não quer. E outra coisa interessante que muita gente deve ter esquecido é que ele absorve basicamente todo mana ao redor, o que significa que todo mundo fica inútil em questão de magia quando ele tá lá, então só ele brilha. É o famoso eu sou o protagonista. Inclusive, é engraçado você pensar nisso, porque se toda mana é sugada e os usuários de magia são basicamente inutilizados, então significa que as pessoas que possuem autoridade têm um pouco mais de superioridade natural acima disso. Por que eu falo? Porque mesmo com o Reinhard ali, se vocês percebem que a Sirius ela não cancela a autoridade dela, ela continua utilizando como se não fosse nada. Ou seja, em questão de autoridades parece que o Reinhard ele não tem modulações. O que eu já esperava, porque já que o portão do Subaru tá quebrado, mostra que a autoridade é um pouco mais a ver com a alma, ou um pouco mais a ver com o cansaço físico, não tem a ver com a energia mágica que você vai acumulando, mostrando que mais uma vez as autoridades são muito diferentes das bênçãos e magias comuns. E para finalizar, eu gostei de como terminou puxando pro ganchozinho do Regulus, talaricagens, e as resoluções estão mais divertidas de se acompanhar. Ainda acho rushado, porque essas 3 mortes foram muito um belo episódio. Se eu fosse dar uma nota, eu diria uma nota 10. Ele cumpriu todos os seus propósitos, a animação estava boa, o ritmo estava bom também, não ótimo, ele estava bom. Mas é como eu tô falando pra vocês, se a gente ficar jogando tipo assim, a nota papapá, se a gente não levar muito no imparcial, a gente nunca vai achar uma coisa boa de verdade. Então, pra mim, esse episódio foi 10. Mandou muito bem. Eu recomendo pra vocês continuar assistindo. Eu não recomendo você juntar episódios pra assistir tudo de uma vez, até porque o anime ele vai contar só metade, depois ele vai dar uma pausa e vai voltar com vários episódios, provavelmente entrando no arco 6, mas aí a gente vai analisar com a passagem do tempo. Então, se for por recomendação pessoal, é isso que eu falo pra vocês. Peguem e assistam o episódio quando já tá lançando, que aí vocês vão ficar sempre por dentro. Então é isso, pessoal, só queria dar essa análisezinha assim baratinha. Eu já estou postando vídeos novos aqui nesse canal, tô reupando alguns vídeos antigos que eu acho que vale a pena deixar aqui no canal. Então deixe seu like e a gente vai voltando gradualmente. Sinto muito pelo canal ter sido apagado logo quando a gente estava voltando com tudo. Eu sei que muita gente estava acompanhando os resumos que simplesmente adeus, né? Infelizmente eu não tenho que fazer, o arco 7 foi apagado e eu não posso fazer nada sobre isso. Quero saber de vocês o que acharam desse episódio, o que vocês acharam da animação, o que vocês estão achando do ritmo. E eu venho aqui na próxima semana para trazer mais conteúdo aqui para vocês. E dentro dessa semana eu acho que eu consigo postar outros tipos de conteúdos gerais. Vou aproveitar para não focar só em um anime específico, para não flodar muito a minha comunidade. Então é isso, gurizada. Beijinhos e tchau, tchau.